O que é esporotricose? O médico veterinário trabalha em diferentes áreas de atuação, ou seja, ele é um profissional multidisciplinar, além de trabalhar em hospitais e clínicas veterinárias, prestando atendimento clínico e cirúrgico a pequenos, médios e grandes animais. Atua também na área de bem-estar animal, incentivando práticas de produção sustentáveis e de respeito ao bem-estar animal. Atua na área de pesquisa animal, pesquisa biológica, destacando-se mundialmente pelos avanços na reprodução animal. Atua na área de vigilância e gestão ambiental, trabalhando em perícia técnica, judicial e ambiental, e na preservação de animais selvagens. E atua com muita relevância na área de saúde pública, sendo responsável pelo controle e sanidade de alimentos de origem animal e pelo combate, controle e busca da erradicação das zoonoses. E a esporotricose é uma zoonose com elevado índice de ocorrência, causando extrema preocupação e que tem que ser combatida. Eu sou Erivelto Melo, sou veterinário e locutor, e hoje o tema do nosso podcast, Vet Convida, é a esporotricose. A esporotricose é uma doença causada por um fungo chamado Sporotrix. Daí o nome de esporotricose dado a essa doença, que acomete principalmente a pele das pessoas. Esse fungo afeta o ser humano e várias espécies de animais, principalmente os gatos, que podem desenvolver uma forma grave da doença. A esporotricose foi por muito tempo conhecida como a doença do jardineiro ou doença dos floristas, e também como doença dos agricultores, pois era comum em jardineiros, agricultores, floristas, ou pessoas que tivessem contato com plantas que acabavam se ferindo nos seus espinhos, e durante atividades envolvendo manipulação de solos contaminados com o fungo. Esse fungo está presente no meio ambiente e pode ser encontrado em restos de plantas mortas e em decomposição, no feno, na madeira, exemplo madeiras de cerca, em palhas, farpas, espinhos de arbustos e árvores. A esporotricose antigamente ocorria muito na área rural. Hoje, ocorre principalmente em grandes centros urbanos, superando a ocorrência rural do passado. A primeira epidemia de cunho zoonótico no Brasil foi descrita em 1998 no Rio de Janeiro, sendo que atualmente esse estado tem o maior número de casos de esporotricose registrado em animais e humanos. A esporotricose, hoje, é considerado um grave problema de saúde pública no Rio de Janeiro e em outros estados, incluindo São Paulo. A forma clássica de transmissão da esporotricose ocorre a partir da inoculação traumática do fungo na pele, pelo contato com um material qualquer que esteja contaminado pelo fungo. Exemplo, espinhos, lascas de madeiras e palha. Nas últimas décadas têm sido descritos surtos em humanos, associados a gatos, devido ao seu alto potencial de transmissão. A transmissão pelo gato pode ocorrer das seguintes formas: pelo contato direto com secreções de lesões ulceradas infectadas com o fungo, por mordeduras ou arranhaduras de gatos doentes. E a outra forma de transmissão pode ocorrer ainda quando há comprometimento das vias aéreas superiores, pois o desconforto leva o gato a espirrar, eliminando gotículas de secreções contaminadas pelo fungo. Mas a forma dominante de transmissão, sem dúvida, é arranhões ou mordidas de gatos contaminados. Um aspecto muito importante, que tem que ser ressaltado, é que não devemos dar aos gatos a condição de vilão na transmissão da doença. O que não é verdade, pois o gato, apesar de fazer parte do ciclo de propagação da doença, é também uma vítima desse fungo. Aliás, é a maior vítima. A participação dos gatos na transmissão dessa doença é puramente acidental, pois como o fungo é encontrado em ambientes contaminados como solos e árvores, o gato acaba se contaminando pelo hábito de esfregar-se no solo ou afiar as suas unhas em cascas de árvores. Ou seja, ele também é uma vítima de uma contaminação ambiental. O que influencia muito na transmissão da doença é o fato dos gatos serem criados semidomiciliados, sem restrição de liberdade, ou seja, com acesso à rua, e que saem de casa durante a noite em função de hábitos de caça e rituais reprodutivos.
ficando sujeito aos riscos de contato com animais de rua portadores da doença, através de brincadeiras ou especialmente por lutas por fêmeas ou territórios. A transmissão entre gatos aumenta a possibilidade de transmissão da doença para seres humanos. O elevado número de abandonos de gatos por parte de seus proprietários longe das residências favorece ainda mais a disseminação da doença. O abandono acaba elevando a proliferação desses animais em praças, parques e terrenos baldios, aumentando o contato entre gatos infectados e sadios. E ainda o hábito de pessoas recolherem animais das ruas por estarem feridos, abrigando-os em casas ou apartamentos, sem qualquer controle sanitário, facilita a transmissão da doença. Tem que ter responsabilidade ao pegar um gato de rua, pois se ele apresentar ferimentos na pele, será extremamente necessária a avaliação clínica desse animal. Outros proprietários, quando ocorre o óbito dos seus animais, acabam jogando os corpos em terrenos baldios ou enterrando nos quintais, favorecendo a perpetuação do fungo no meio ambiente. Não existe ocorrência de transmissão entre pessoas. A esporotricose ocorre em localidades nas quais as condições de infraestrutura e saneamento são precárias, estando relacionada a populações pobres da cidade, que têm uma determinada condição ambiental: pavimentação incompleta, casa com jardim, solo exposto e a presença de gato, fechando o ciclo gato, ambiente, homem. A esporotricose é uma doença negligenciada, segundo a Organização Mundial da Saúde. Doenças negligenciadas são doenças que não só prevalecem em condições de pobreza, mas também contribuem para a manutenção do quadro de desigualdade, pois existe um baixo interesse da indústria nesse tema, justificado pelo reduzido potencial de retorno lucrativo para a indústria, uma vez que a população atingida é de baixa renda. O intervalo entre a data de contato com o fungo até o início dos sintomas varia de 7 a 30 dias, sendo em média 14 dias, mas pode estender-se por até 6 meses. Nos seres humanos, o sintoma da esporotricose consiste em inflamações na pele, no local da inoculação traumática do fungo, geralmente através de mordidas e arranhões, dando origem a uma ferida ou caroço avermelhado de difícil cicatrização, que podem ulcerar. Normalmente, essas lesões ocorrem nos braços e mãos, por serem mais expostos a traumas, mas pode ocorrer em pernas, face, olhos, boca, enfim, em todo o corpo. A partir desse caroço chamado de nódulo, a infecção pode se propagar através dos vasos linfáticos e pode se formar um cordão endurecido composto por outros nódulos secundários, gerando um aspecto de rosário que também podem ulcerar, fistulizar ou drenar pus. Em seres humanos, normalmente a esporotricose é benigna e tem cura, se limitando apenas à pele, mas em raras ocasiões ela pode se espalhar por meio da corrente sanguínea e atingir ossos, articulações, pulmões, fígado, baço, rins e sistema nervoso, causando manifestações graves. Esses casos são comuns em pessoas com imunidade baixa, como alcoólatras, portadores de HIV, transplantados, pessoas submetidas a tratamento de câncer, com doenças renais e diabetes, e fazendo uso prolongado de corticoides e antibióticos. Em gatos, a doença pode se manifestar de forma grave, com feridas ulceradas e profundas, geralmente com pus, que não cicatriza e costuma evoluir rapidamente com ocorrência de necrose. As feridas ocorrem em região da cabeça, orelhas, face e nariz, patas da frente, patas traseiras, pescoço e resto do corpo. Em alguns casos, o gato desenvolve um aumento de volume do nariz, conhecido como nariz de palhaço. Sintomas respiratórios são muito frequentes, com espirros, às vezes com sangue e dificuldade para respirar. E a infecção pode evoluir para a forma sistêmica, manifestando-se principalmente em pulmões, ocorrendo também em rins, fígado, baço, articulações e ossos, com o gato apresentando apatia, perda de apetite e peso e febre, havendo a ocorrência de morte. Gatos têm uma tendência muito maior a apresentar a forma sistêmica da doença. A doença tem tratamento tanto em humanos quanto em animais, através de um medicamento antifúngico específico, havendo a existência de cura na grande maioria dos casos.
O tratamento em humanos dura em média 3 a 4 meses, podendo se estender até 1 ano. Após a cicatrização da ferida, se mantém a medicação por mais 1 mês. Em alguns casos será necessário estender por mais 60 dias o tratamento. Em gatos, o tratamento costuma ser mais demorado, durando em média 6 meses, podendo passar de 1 ano. E o tratamento deve ser continuado por 30 dias após a cicatrização nos casos de poucas feridas. E no caso de feridas extensas e múltiplas, ou ocorrendo um comprometimento respiratório, o tratamento deve ser no mínimo 2 meses, após a regressão total dos sintomas. Os proprietários de animais doentes são orientados a fazer a notificação ao Centro de Controle de Zoonoses sobre o aparecimento de lesões em pessoas. Uma forma de controle da doença, além do tratamento eficaz com medicação específica, é a castração, que levará à diminuição da circulação de animais e à dispersão da doença, a posse responsável dos animais e a domiciliação. Outra forma de controle da doença também é a destinação adequada das carcaças de gatos mortos, não ocorrendo o hábito de enterrar ou de simplesmente descartar os corpos em terrenos ou em latas de lixo, o que favorece a manutenção do fungo no meio ambiente. Gatos em óbitos por esporotricose, quando enterrados, aumentam a contaminação do solo por esse fungo, e o risco de disseminação da doença fica aumentado. O animal nessa situação deve ser incinerado. É sabido que a castração diminui o interesse de saída para a rua, a circulação de animais para o acasalamento, diminui as brigas e reduz a exposição às doenças. Animais com esporo devem ser castrados quando não apresentarem mais lesões características da doença. Evite o abandono animal e a descontinuidade do tratamento, pois animais abandonados que vivem em situações de rua acabam morrendo e sendo deixados ao ar livre, permitindo que o fungo se espalhe e se reproduza no meio ambiente, acometendo outros gatos abandonados e sadios que vivem nas ruas. Ao tratar o animal, deve-se fornecer a medicação misturada à alimentação pastosa, ração úmida, ou patê ou sachê, visando evitar riscos de mordedura ou arranhadura, e utilizar luvas de látex para proteção. O período médio de tratamento é de 6 meses, e o tempo de tratamento dos animais é maior que nos seres humanos. Considerando que o tempo médio de tratamento dos animais é maior que nos seres humanos, tratar gatos com esporotricose é um dos maiores entraves para as tentativas de controle desta epidemia. É que eu sempre falo, o tratamento basicamente se dá através de 2 P's: paciência e persistência. Usar luvas de látex descartáveis para manipular os animais com lesões suspeitas, e também nos cuidados com jardins, plantas, solos ou outros materiais que possam estar contaminados com o fungo. Se for necessário pegar o animal, recobri-lo com um pano ou toalha grossa e lavar bem as mãos sempre que tocar um animal. Em São Paulo, se por acaso houver animais com lesões sugestivas da doença que não cicatrizam em sua residência, procure um médico veterinário para a confirmação da doença, ou entre em contato com a Unidade de Vigilância em Saúde, a UVS, da sua região, que te auxiliará no controle e tratamento dessa doença. Você também pode se encaminhar até o Centro de Controle de Zoonoses, que será muito bem orientado. Seu animal passará por uma avaliação clínica e será feita a coleta de material para a confirmação laboratorial da esporotricose. E o Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo disponibilizará a medicação para o tratamento do seu animal. Todas as pessoas apresentando feridas na pele que não cicatrizam e que tenha tido contato nos últimos 6 meses com cães, e principalmente gatos, exibindo lesões de difícil cicatrização ou que manipularam terra, jardins e plantas, devem procurar a Unidade de Vigilância em Saúde, a UVS, da sua região ou o Centro de Controle de Zoonoses, que fará o encaminhamento à UBS mais próxima da sua residência, a qual realizará o agendamento na unidade de referência mais próxima. Evitar arranhões e mordidas. No caso de acidentes, lavar bem com água e sabão. E existindo contato com saliva ou espirros do animal em rosto, recomende-se lavar a região com água abundante. Manter o animal estritamente domiciliado sem sair para a rua ou telhado, e sem contato com outros animais e pessoas, separando-o no ambiente próprio
e evitando o convívio familiar até o término do tratamento. Fazer uso de máscaras facial e óculos de proteção para manipular animais com espirros. Os brinquedos e objetos dos animais devem ser higienizados com água sanitária. Não se esqueça, ao tentar socorrer um animal de rua, principalmente gatos, apresentando feridas pelo corpo, leve-o a uma consulta com o veterinário antes de abrigá-lo em sua casa. Uma boa higienização do ambiente pode ajudar a reduzir a quantidade de fungos dispersos e, assim, novas contaminações. Recomenda-se a limpeza prévia do local com água e detergente neutro, seguida de desinfecção com água sanitária. Durante a limpeza e desinfecção em ambiente domiciliar, é recomendado o uso de calçados fechados, preferencialmente impermeáveis, luva de látex e manutenção do ambiente ventilado. Antes de jogar no lixo qualquer objeto que tenha tido contato com o animal, por exemplo, caixas de papelão, jornal, panos, tapete higiênico, encharcar o objeto com água sanitária e deixar secar. Depois, você joga no lixo. Evitar deixar que o animal suba em camas, sofás, cadeiras, etc. E, em sendo necessário, recobrir com um pano locais onde o animal deite e que não podem ser limpos com água sanitária. Exemplo, colo das pessoas, camas, sofás, etc. Não colocar as mãos diretamente na boca do animal. Não dar banhos ou passar pomadas nas feridas. E fornecer a medicação prescrita pelo veterinário em alimentação pastosa, ração úmida para gatos ou em forma de sachês. A população também deve ser alertada a respeito da doença e suas medidas de controle, lembrando que o tratamento é eficaz e tem cura. Em São Paulo, você pode informar o caso suspeito ou confirmado de esporotricose para o e-mail esporotricosesp@prefeitura.sp.gov.br ou pelo telefone 2974 7800. Esse foi o terceiro episódio do Vet Convive. E espero você no próximo.